eu costumei usar esse Tinkercad, né? Mas vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês o Tinkercad hoje, tá? Não significa que a gente não vai ver o Proteus, tá? Beleza? Mas eu vou dar as duas opções aí também para quem já tem e para quem não tem, né? Vou dar a opção do Tinkercad, tá? No semestre passado, alguns alunos também eu percebi que só poderiam usar celular e era bem difícil para o aluno poder usar também o Tinkercad, mas ele dava um jeito lá, tá? Infelizmente o Tinkercad, ele não é, assim, ele não consome muito processador, mas se o seu celular não for muito bom também não funciona legal não, tá? Então vamos lá, seguinte, ó, como é que funciona o Tinkercad? Tem um colega de vocês aí que ele já trabalhou com o Tinkercad semestre passado, né? Eu acho que era Kleber o nome dele, né? Tava lá no grupo. Isso. Kleber, né? Beleza. Então, o que você vai fazer, ó? Você vem aqui no Google, né? Você digita Tinkercad. Tinkercad, se você digitar só Tinkercad, vai vir para uma busca, né? Essa primeira parte aqui. Ou você pode colocar tinkercad.com, né? Clicar aqui na busca, já vai direto para a página, tá? Aí a página... Beleza. Leandro, beleza. Aí a página, ela... Claro, isso aqui é porque eu já estou logado, mas vou sair aqui. Porque quando vocês entrarem, vocês vão entrar e vai aparecer essa página aqui. Quem já tem perfil, né, entra por aqui, tá? Beleza. Quem já tem perfil, entra aqui. Quem não tem, vai se inscrever, né? Então você se inscreve, aí você tem duas formas, como educador ou como aluno, né? Mas a gente não tá, eu não vou utilizar essa plataforma, tá? Para avaliar vocês. Não aqui na plataforma, né, do Autodesk Tinkercad. É melhor você criar sua conta pessoal mesmo, sua. Você clica aqui e aí sugiro vocês utilizarem o Google, né? O e-mail do Google mesmo. Aí você clica aqui, seu Gmail mesmo. Você entra aqui e aí você seleciona a sua conta e vai fazer o cadastro. Que é rápido, vai pedir só uma senha, né? Você vai fazer a senha, e-mail e pronto. Você já fez o seu perfil. Aí quando você fizer o seu perfil, você vai aparecer essa tela para você aqui. Então eu vou entrar agora com o meu perfil. Aí vai aparecer essa tela aqui. Qual é essa aqui? Essa tela aqui, ó. Beleza? Aí você tem projetos 3D, né? E circuitos. Eu trabalho com circuitos aqui, né? Então, em circuitos, ao você clicar em circuitos, como o seu perfil é novo, né? Não vai ter nada aqui. Mas como já fiz alguns projetinhos aqui com alguns alunos, aí acontece que fica os projetos que você já fez, né? Então ficam todos esses projetos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a plataforma, né? Alguns já devem conhecer, outros não. Então, você vai entrar aqui, ó, criar novo circuito, tá? Ao criar novo circuito, vai abrir uma tela que é a espécie da sua bancada aqui. Você tem os dispositivos, né? Você vai ter aqui resistores, LED, potenciômetro, botão, capacitor, interruptor. Então você pode achar aqui, ó, fonte de tensão, você pode, ó, fonte, então a fonte de energia. A gente vai falar de osciloscópio, né? Osciloscópio, você acha aqui, ó, oscillator tá aqui. Diodo, que é a disciplina de vocês, a gente tem que trabalhar diodo, então nós vamos fazer trabalhos com diodo. Então nós temos o diodo aí, ó, fotodiodo. Então temos vários dispositivos aí, né? Então eu vou começar mostrando para vocês se habituarem. Eu vou montar uns circuitos aqui para ver para vocês verem como é que funciona, porque vocês fazem o trabalho aqui nessa bancada, você salva e me envia o link e eu consigo ver o que você fez. Então é uma maneira que eu achei bem interessante de trabalhar também, que, né, é um programa que está aí na internet, né? Então você pode estar aí praticando sem ter que baixar programa, né? Então eu vou colocar uma placa aqui, protoboard. Alguém tem dúvida de protoboard? Pode ir falando assim, ou tem que explicar um pouco do protoboard? Ou todo mundo já entende protoboard aí?
Eu acho que pode ir explicando. Até na nossa matéria de eletrônica digital no primeiro semestre, a professora fez um exemplo, um vídeo desse, mostrando também no Tinkercad, mostrando montar o Ah, circuito no Tinkercad mesmo, na protoboard. beleza. Eu vou aproveitar aqui, tá? Eu vou montar um circuito em que eu vou mostrar como é que a gente mede tensão e corrente, tá? Então, quais são os procedimentos para medir tensão e corrente. Claro que a gente não está com um multímetro aqui, mas a ideia é a mesma. A lógica, né, que você faz é a mesma, né? Então, vamos lá. Ó. Nós estamos aqui no Tinkercad, eu peguei, escrevi aqui placa, né? Apareceu esse protoboard aqui. Beleza. Então, eu vou começar aqui a fazer o circuito. Então, eu vou pegar uma fonte. Aqui você tem vários tipos de fonte, né? Você tem aqui, ó, você tem essa fonte, você tem, por exemplo, baterias, né, de 9 volts, bateria de 3 volts, ó. Então você tem pilhas, né? Vou pegar a fonte mesmo, que a fonte eu regulo aqui, né? Se tivesse laboratório ADTB, né, você teria uma fonte de bancada onde você estaria regulando ali de 0 até 30 volts, se eu não me engano, lá era assim. Então nós temos aqui a fonte, eu vou trabalhar com a tensão baixa aqui de 5. A corrente aqui você não precisa mexer, não, porque ela vai. Aqui é o circuito ômico, né? E aí a corrente vai variar de acordo com a resistência, tá? E ela vai aparecer aqui na tela. Então, ó, eu vou apertar aqui Ctrl mais para aproximar, só para vocês verem como é que é essa fonte aqui, ó. Vou dar um Ctrl mais. Aí você tem a fonte aqui, ó. Então ela vai de 0 a 30 volts, CC, né? Corrente contínua. Você tem a corrente aqui, que é a máxima corrente, né? Ela pode trabalhar, né? No caso. Então vamos lá. Ó. Vou montar, vou dar um Ctrl menos, foi só para vocês visualizarem aí. E vou montar um circuito aqui. Um primeiro circuito bem básico, bem simples. Vou pegar um resistor aqui, tá? Deixa eu permitir que o pessoal entre aqui. Então eu vou fazer uns 3 circuitos aqui, pessoal, tá? O primeiro é mais básico, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, o resistor, vou pegar um resistor aqui, você pode escrever a palavra resistor, vai aparecer aqui, ó. Beleza, aí vem aqui o resistor ó, com o código de cores dele, né? Você tem marrom, preto e vermelho, né? Marrom é 1, preto é 0, né? Vermelho é 2, né? Então, 1, 0, 10 ao quadrado, né? Vai dar 1K, né? Então, isso aqui é 1. Aqui você tem a unidade, né? Que é 1K ohm, beleza? Então, você pode estar mudando o valor, você pode colocar de 1 ohm, aí já muda a cor, ó, tá? Do seu dispositivo aí. Vou até aproximar para vocês verem melhor aí. Aí, ó, por exemplo, você colocar aqui um milli, não, um mega ohm, por exemplo, aí já muda aqui também. Então você vê que você pode escolher qual é a unidade que você quer, né? Se é mega, se é o prefixo que você quer, 1 quilo, né? Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Estou sem internet para o Meet. Vai ficar gravado isso aqui, tá? Então, você tem aqui o resistor. Então, eu vou colocar aqui um resistor para ligar com LED. Vou colocar um resistor de 500 ohms aqui. 500 ohms. Então, colocando o resistor de 500 ohms. O que acontece no protoboard? Eu posso colocar o resistor assim? Não, né? Por quê? Porque essas trilhas aqui, elas estão conexas. Ou seja, elas são o mesmo. Se eu coloco o resistor aqui, é como se eu estivesse dando curto no próprio resistor, né? Eu estou ligando uma perna na outra. Tá? Então, eu tenho que tirar esse dispositivo aqui. Então, eu venho aqui, ó, esse símbolo aqui é de giro, tá? Ele vai rotacionar o dispositivo. Aí eu coloco aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui. Então ele ficou em pontos diferentes, né? Ó, e nesse, beleza? Se você, o protoboard é outra coisa aqui, ó, esses pontos são conexos, mas essas colunas aqui, essa e essa, o mais e o menos, não são conexos, tá? Então se eu colocar, por exemplo, 20 volts aqui, tudo isso aqui fica sobre 20 volts, beleza? E aqui é do mesmo modo. Se eu coloco 20 volts aqui, só esses 5 buracos aqui vão ter 5 volts. Não tem conexão desse lado para esse lado. Mas o que tem desse lado aqui, a configuração desse lado é igualzinha desse lado. Então você tem os 5 aqui conexos na vertical aqui e esses todos conexos aqui na horizontal, né? Beleza? Então tá.
Aí eu vou usar meu LED, né? Por que eu não ligo o LED direto? Preciso de um resistor, hein? Para ligar o LED. Por que eu não ligo o LED direto na fonte? Minha fonte é de 5, né? A gente usa um resistor para limitar a corrente, né? Então, ó, vou ligar um LED aqui. Aí você escreve LED e aparece o LED aqui, ó. Beleza? Aí vou montar o circuito. Seguinte, o LED, eu ainda vou falar, vocês são de eletrônica linear, né? A turma que está pegando teoria comigo já está vendo, já na próxima aula eu vou falar de LED, né? Mas ó, o LED é um diodo, né? Só que é um diodo emissor de luz. Então, o que acontece? O diodo ele tem duas pernas, né? Essas duas pernas, uma é o catodo e outra é o anodo. A perna que é o catodo, tá? Ela sempre é ligada no negativo, tá? E a perna que é o anodo no positivo, tá? Então, eu vou conectar em série com esse resistor aqui. Então, para conectar em série, observe aqui, ó. Essa perna aqui tem que estar conexa com essa. Então, eles estão ligados em série. Aí eu vou pegar aqui a minha fonte. Isso aqui você tem a saída da fonte de voltagem. Então, você tem o vermelho, que é sempre padrão para positivo. Então, eu vou ligar o positivo da minha fonte nessa perna aqui. Liguei aqui. Poderia ter ligado aqui. Às vezes o pessoal pega o padrão aqui e liga assim, né? Ó. Como é que eles fazem? Eles fazem assim, ó. Como é que funciona também quando você criar essas linhas? Você clicou, já cria a linha aqui, ó, seu fio condutor, tá? Clicou mais uma vez, você pode fazer uma dobra, né? Clicou mais uma vez, você faz outra. Então, você liga o positivo aqui e você vem com o negativo e você pode conectar o negativo aqui. Para ficar padronizado, eu vou colocar o fio de vermelho, para a gente padronizar o vermelho sempre como sendo positivo e o preto sendo negativo, né? Para ficar arrumadinho aí. Beleza, tá aí, ó. Então, o que eu faço? Eu posso conectar, esse aqui é o catodo, ó, esse é outro ponto, é o anodo. O anodo vai ser conectado ao positivo. Então, eu posso conectar aqui com esse ponto aqui, ó. Claro que não vai ficar fácil de ver aí, mas está conectado, ó, tá? O anodo está conectado no positivo. Então, isso aqui seria vermelho, né? E a outra perna do LED, aqui, ou do LED, do resistor, eu vou conectar no negativo. Então, vou puxar aqui uma ponta para o negativo aqui. Beleza. Aqui é o negativo. Esse preto. Então, meu circuito está funcionando aí, ó. Tenho 5 volts em cima desse circuito em série, né? Que você tem um resistor e um LED em série aí. Beleza. E aí, o que eu faço? Agora, o que eu faço é ligar. Onde é que eu ligo? Aqui, ó. Iniciar a simulação. Cliquei, iniciou. Acendeu o LED, 5 volts, aparece aqui a corrente que está fluindo nesse circuito. Beleza? Tá, quero fazer uma análise desse circuito aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tá rápido? Tá tranquilo aí? Para mim tá tranquilo. Beleza. Então, vou pegar um multímetro aqui, ó. Escrever multímetro. Aqui nós temos um simulador de multímetro. Ele vai medir as 3 grandezas da elétrica, né? Corrente, voltagem e resistência. Então, ele já está aqui, ó, quando você seleciona, você clica aqui e traz ele para cá, tá? Ele vem com o modo, né? Então, está no modo tensão. Você pode colocar um nome? Pode, se você quiser colocar um nome para ele, sei lá, voltímetro, né? Você pode colocar, tá? Então, ele pode mudar para resistência. Você vê que vai oscilar aqui, ó, vai mudar, vai ficar selecionado resistência. Se eu colocar em amperagem, vai iluminar aqui, né? Vai ficar selecionado o A de ampere. Então, eu vou calcular a tensão. Medir, né? Eu vou medir tensão, não vou calcular, não. Vou medir tensão. Como é que eu faço para medir? O voltímetro, a gente sempre conecta o voltímetro em paralelo ao circuito. Então, lá nos cuidados que você tem que ter com o seu instrumento de medição, né, que eu pedi para vocês darem uma olhada, né? O voltímetro ele é conectado com o circuito energizado, sem problema. Você tem que olhar as escalas, aqui não tem escala nenhuma, né? Então é bem mais tranquilo. Mas o modo de você ligar um voltímetro é em paralelo ao circuito. O que é uma ligação em paralelo? Uma ligação em paralelo significa que os dois dispositivos estão ligados, os seus terminais, nos mesmos pontos, né? Por exemplo, esse resistor está conectado aqui e aqui. Então, o meu voltímetro para medir a tensão ali, ele tem que estar conectado nos mesmos pontos desse
resistor. Então, ele tem que estar conectado nos terminais desse resistor. Beleza. E aí ele vai medir a tensão aí. Sempre observar, o negativo está no negativo, beleza, e o positivo está na parte positiva mesmo. Então, isso aqui vai aparecer o que na tela do seu voltímetro? Uma tensão positiva. Se você inverter, vai ficar negativo. Só para a gente fazer o teste aí, ó, vou simular, vai dar tensão no resistor, tá? Olha, 3,06, beleza? Se você inverter as pontas, o que acontece? Vamos inverter aqui só para você ver o que acontece. Vou parar a simulação, né? Quando eu paro, dá para mexer. Aí eu vou colocar uma perna aqui e a outra para cá. Só vou trocar as pontas só para você ver o que vai acontecer. Vai ficar uma tensão negativa. Se tiver negativo aqui, você sabe que você inverteu as pontas, né? Você colocou o negativo para o lado positivo e o positivo para o lado negativo da fonte, beleza? Tá? Se fosse um multímetro analógico, o que acontece? Aquele ponteiro ele só tende a ir para o positivo, né? Porém, se você inverter, o que acontece com o multímetro analógico? O ponteiro vai ficar batendo, né, para ir para a parte negativa, só que ele não tem essa parte negativa. Então, com o multímetro analógico, você tem que ter mais cuidado, porque justamente por isso, porque você pode provocar esses choques do ponteiro lá, se você inverter as pontas, né? E aí você pode estar desregulando, descalibrando o seu multímetro analógico, beleza? Mas o digital é tranquilo, vai aparecer só o sinal negativo mesmo, beleza? Então vamos voltar aqui, deixa eu ver se dá para dar um Ctrl Z aqui. Dá, pronto. Então simulando 3,06, né? Ó, se a gente seguir as regras lá da lei de eletricidade lá da lei de Ohm, né? E das tensões, se eu fornecer 5 volts e esse aqui consumiu 3,06, esse vai consumir o que falta para 5, né? Então, quanto que vai faltar aqui? Aqui vai ter que dar 1,94. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o multímetro aqui novamente, e nós vamos medir a tensão no LED. Ah, vou colocar isso aqui para baixo, até para ficar melhor, e a gente mede agora a tensão no LED. O que vai acontecer aqui? Eu vou conectar o negativo no negativo do LED, né, em paralelo sempre, né, então isso aqui é uma conexão em paralela. Ó, eu posso colocar tanto aqui como aqui, ó, só para você observar nesse ponto aqui, vocês estão vendo, ó? Porque essa trilha aqui é a mesma, onde está conectada a perna do LED, é a mesma trilha, é o mesmo ponto, tá? Então tanto faz se eu conectar aqui ou aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui só para a gente... E o positivo conectar aqui. Beleza, está em paralelo, está em tensão, vou soltar 1,94. A soma dos dois tem que dar 5 volts, beleza? Então, tá aí o meu voltímetro medindo a tensão, né, nesse circuito. Beleza, aí eu quero medir a corrente. Aí você fala assim, ah, e se eu colocasse a perna mais lá embaixo, né? Ia funcionar do mesmo jeito. Você coloca a perna aqui também, ó, tá nos mesmos pontos também aqui, ó, tá? Os mesmos pontos. Então você solta aqui, ó, vai dar 1,94 novamente. É bom você ir colocando as cores aí também para você também ir se adaptando, né, pensando assim, o positivo, né, sempre o vermelho, o negativo é o preto, né, precisa organizar melhor seu circuito e ficar mais fácil de visualizar também, né. Então você tem aqui o preto, ó, e aqui o vermelho também, que vai ser vermelho. Se você selecionou errado e está aparecendo esse fio, você pode dar um ESC que some, tá? Você clica aqui, ó, vermelho, beleza. E agora eu quero medir a corrente que tem nesse circuito aí, como é que eu faço? A corrente já é diferente, a corrente eu tenho que abrir o circuito. Se você ligar o amperímetro, agora eu vou usar como medidor de amperagem. Se você pegar o amperímetro, que agora está medindo ampere aqui, né? E você conectar em paralelo, você vai dar um curto no circuito, você pode queimar seu multímetro, tá? Se você ligar, por exemplo, um amperímetro em paralelo com esse resistor, você pode queimar o amperímetro e queimar o LED, os dois ao mesmo tempo. Porque quando você liga o amperímetro em paralelo com algum dispositivo, o amperímetro ele é como se fosse nesse modo ele está com uma resistência baixíssima. Então é como se ele fosse um curto-circuito mesmo, tá? Ele curto-circuita seu circuito aí. Então o que você vai fazer?
você vai conectar ele em série. Então, como é que você faz para você conectar em série? Você tem que abrir o circuito. Então, eu vou abrir aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui. Eu abri aqui, eu tenho que ter uma conexão. Então, o amperímetro ele tem que entrar nesse circuito de modo a que a corrente passe por ele e passe nos dispositivos. Então, eu vou conectar o negativo aqui. E esse amperímetro aqui, essa parte, vai fazer a conexão com o dispositivo lá embaixo. Então, acontece, quando você ligar o circuito, o que acontece aqui? A corrente vem, sai de um polo aqui, entra no amperímetro, passa no resistor, passa no LED, volta para o positivo aqui e entra aqui. Claro, eu estou fazendo o sentido da corrente aqui, como se a corrente saísse do negativo, que é o sentido real, mas você vê aí na maioria dos livros a corrente convencional que é saindo do positivo, tá? Mas dá na mesma, tá? Porque aqui saindo do positivo, ó, o que aconteceria? Vai passar pelo LED, vai passar pelo resistor e depois vai passar no amperímetro. Então vai sair aqui o resultado da nossa corrente. Então eu vou soltar aqui, ó, vou iniciar a simulação. Iniciei. E aí eu tenho a corrente, claro, né? Já saiu a corrente que é a mesma que da fonte, claro. Vai sair a mesma corrente da fonte. Só que eu vou fazer um circuito mais complexo do que esse, tá? Então, esse primeiro circuito aqui, nós temos as tensões em cada dispositivo e a corrente, né? Então, lembrando, né, que o amperímetro sempre vai ser conectado, né, em série e o voltímetro em paralelo. Se você conectar um amperímetro em paralelo, você vai dar um curto no circuito, tá? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aí? Tá tranquilo aí? Tem alguma coisa no chat aí? Nada? Tá tranquilo aí, pessoal? Confirma aí para mim. Fala um oi aí. Deixa o professor sozinho na sala, não. Oi. Oi, beleza. Seguinte. Então vamos lá. Ó. Vou montar um outro circuito. Eu vou salvar esse aqui. Vou mostrar para vocês como é que vocês enviam, tá, o circuito para a gente aqui. Então, ó, você vai clicar aqui no Tinkercad, bem aqui em cima. Ó. Esse circuito já foi salvo, tá? Eu acho que eu até vou deixar ele lá na sala de vocês, para vocês darem uma olhada. E aí, o que tem? O que tem aqui, ó? Ele é o primeiro salvo aqui, tá? Claro, você podia ter dado o nome, né? Eu não dei o nome para o circuito, vou até mostrar aqui, vou voltar, ver se dá para voltar aqui para o circuito aqui, para que vocês vejam aqui como é que você nomeia. Você nomeia aqui, ó. Tá? Tem um nome genérico aqui colocado, você pode clicar aqui, vou colocar circuito 1. LED. Linear. Beleza? Aí o nome do circuito, vou aqui no Tinkercad. Cliquei no símbolo lá em cima do Tinkercad, vem para essa página aqui. Nessa página, você vai ter o circuito aqui. Esse é o primeiro circuito que você montou. Só que ele vai estar aqui como privado. Então, eu queria que vocês observassem isso. Muito aluno no semestre passado não prestou atenção nessa parte e me enviava o link e eu não conseguia ver. Se eu enviar o link, esse mesmo circuito para vocês, depois se vocês tiverem seu perfil montado aí, se tiver privado, vocês não vão conseguir ver o meu projeto, tá? Então vocês têm que vir aqui na engrenagem aqui, ó, opções, tá? Propriedades, e aí você vai descer aqui e vai colocar em público. Ao colocar em público, você salva, tá? Depois que vocês fizerem o seu projeto, tá? Vocês conseguem, eu consigo enviar para vocês e vocês terem acesso aí. Então, ó, vou clicar aqui, só para você ver. Eu cliquei, ele está público, né? Está público e tem um link aqui. Eu vou copiar esse link e vou jogar lá no grupo de vocês. Depois vocês montarem montarem o perfil de vocês vão ter acesso a esse meu projeto aí, tá? E vocês podem estar mexendo nele aí, beleza? Então, estou jogando aí no grupo para vocês, tá? Esse é o circuito 1. Observar que ele, ó, vocês só vão ter acesso nele porque ele é público, tá? Ó, esse aqui é privado, pode ter certeza. Vou jogar esse aqui, pra vocês verem. Ele está privado, né? Ó, nem aparece link aqui embaixo, mas muito aluno fazia assim, ó. Copiava isso aqui de cima aqui para mim
e jogava lá no grupo. Vou colocar, ó, segundo não funciona. Não, segundo não terão acesso. Vocês vão ver, não terão acesso. O primeiro vocês vão ter acesso, o segundo não, porque ele está privado, tá? Beleza. Vou montar um outro circuito aqui, tá? Então, inclusive era esse aqui que eu já montei, vou fazer mais rápido, é bom que eu já agilizo logo. Vou entrar nele aqui. Então, tem um outro circuito para mostrar para vocês aqui, para a gente comentar sobre análise de circuitos aí em medições, né? E alguns conceitos vocês têm que saber. Então, é o seguinte, eu vou apagar isso aqui, que eu fiz um circuito. Espera aí, vou apagar isso aqui. Beleza, tem uma fonte aí, né? E nós temos alguns resistores, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu montei um circuito aqui, em que eu tenho 4 resistores aí, e eles estão... Eu tenho um circuito misto, né? Eu sei que vocês não viram eletricidade comigo, né? Mas, se for necessário, talvez eu explique mais algumas coisas a respeito de resistores em série, paralelo, né? Porque isso é bom para vocês praticarem, né? Então, inclusive, alguns exercícios que eu passar no Tinkercad, vocês fazem, né? Façam calculando na mão mesmo, e quando você fizer o projeto aqui, você vai ver que dá a mesma coisa, se você fizer tudo certinho. Então, vamos lá, ó. Seguinte, eu peguei aqui, montei um circuito em série, esse resistor está em série com esse, ele está com o seu terminal conectado a esse outro. Então, esse aqui é de 220, esse aqui é de 1K, que se conecta a esses dois. Se você observar, esses dois estão em paralelo, porque eles estão conectados nos mesmos pontos. Tá? Então, esse circuito aqui, eu fiz um circuito misto, você tem 2 resistores em série, mais 2 em paralelo, tá? E o que acontece? Eu coloquei esses 2 resistores com valores iguais, de 100 ohms, tá? Eu vou pegar o meu motivo e vou medir a resistência desse circuito. Vou pegar o motivo aqui, medir a resistência desse circuito aqui. O que acontece? Lá na eletricidade, a gente viu o seguinte: quando eu tenho 2 resistores em paralelo, de mesmo valor, se eu medir a resistência deles, vou colocar aqui em modo de medir resistência, tem a fórmula, tá? Mas de cara, quando eu tenho dois resistores de mesmo valor em série, vai dar a metade, a resistência equivalente, tá? Então eu vou colocar aqui para medir a resistência desses dois. E professor, o negativo pode ser colocado em qualquer lado? Sim, não tem problema não. Aqui a polaridade não importa, tanto faz. Resistor não tem polaridade. Então eu coloquei aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Nesse ponto você tem esses dois em paralelo. Então, como as duas resistências são de 100, tá? Minha resistência equivalente só nesse ponto para esse ponto vai dar 50. Você simula aqui o circuito, você vê, ó, vai dar 50 ohms. Então, essa é a resistência equivalente, né, desse ponto a esse ponto. Só que se eu quiser medir da resistência total aqui, qual é a resistência total desse circuito? Equivalente total. Mudando esse ponto para a simulação, né, e você traz para cá, ó, mudando esse ponto para esse ponto aqui. A minha resistência vai dar quanto aí? Vai dar, ó, 1270. Por quê, né? Você tem, ó, em série 220. Em série com esse dá quanto? Dá 1K, né? Então 1K mais 220, 1220, né? Em série com esse paralelo, que o resultado desse paralelo é 50, né? Então 1220 mais 50, 1270, tá? Então é isso mesmo, tá? Você tem a resistência aí calculada, né? Então verificando aí que resistência para cima de resistência, o circuito tem que estar desenergizado. Você está observando aqui que não tem nada conectado à fonte, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar uma fonte. Pergunta aqui, não, é lá no outro grupo. Beleza. Então, eu vou conectar a fonte aqui, ó. Vou ligar o positivo aqui. Vou ligar o negativo aqui. E vou conectar aqui, ó. Vou conectar esse ponto aqui no positivo e esse ponto no negativo. Se eu simular, eu vou ter uma corrente, né? A gente poderia calcular e daria para a gente saber esse valor, mas como a gente está fazendo a prática aqui, é só para vocês entenderem, né? Então, soltei aqui, ele está falando que 5 volts é fornecido para esse circuito,
e a corrente que sai da fonte é de 3,94 mA. Beleza. Se eu quiser saber, então, as tensões, aí eu vou montar aqui o circuito, vou colocar o voltímetro aqui, ó, e vou conectando os resistores, né? Então, se eu quiser saber quanto tem de tensão nesse resistor aqui, eu venho aqui, conecto em paralelo com esse aqui. E aí eu vou ter a tensão nesses dois resistores. Como eles estão em paralelo, tá? Lembrar uma coisa para vocês. Resistores em paralelo, tá? Eles possuem a mesma tensão. Então, eles estão sobre a mesma tensão. Aí, pronto. Foi. Conectou. Beleza, aí eu soltando aqui, eu vejo que tem 197 milivolts. Por que está negativo aqui? Porque eu troquei as pontas, né? Então, se eu inverter aqui, tem que parar a simulação, né? Se eu inverter aqui, colocar essa para cá e essa para cá, eu vou ter o valor de tensão positivo aí. Beleza. 197 milivolts. Aí você tem nos outros dois resistores, né? Nesse aqui, de cima, quanto que eu vou ter de tensão aqui? Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Para ir mais rápido, né? E mais um para medir naquela do meio ali, né? Deixa eu puxar aqui. Eu não estou fazendo mais com as cores porque vou ligar nesse resistor. Não foi. Algumas vão dar negativo aí porque eu estou conectando diferente aqui. Beleza. Então eu vou soltar, ó. Vou ter as tensões, beleza? Claro, eu inverti, tá? Como o multímetro é digital aí, eu inverti, penso nesses valores positivos. Eu só estou indo mais rápido aqui, tá? Para mostrar para vocês, coloquei todos em paralelo. Se você somar essas tensões, tem que dar 5 volts. Então você tem 3,94 mais 0,86, né? Que é milivolt. Então soma esse com esse, mais 197, né? Somando essas duas, você vai ter 1,06, né? Que vai dar 5 volts, tá? Então, somando essas três tensões, tá? Você vai ter 5 volts. Para converter isso aqui para volt, divide por 1000, isso aqui vai dar 0,19, tá? Você pode colocar 0,2 aqui, isso aqui vai dar 0,86, tá? E aí você soma essas duas, 0,86 mais 0,2, 1,06, né? Somada com essa, dá 5, tá? Tá negativo porque você tem que inverter os polos, tá? Então, como é que eu mediria aí a corrente nesse circuito? E aí que é onde o bicho pega, né? Geralmente eu vejo muito aluno errando quando a gente vai fazer um laboratório para medir essas correntes em circuito assim. Eu sei que é muita coisa, pessoal, mas é assim mesmo, tá? Eu vou medir a corrente que passa nesses dois resistores aqui, ó. Eu quero só medir a corrente que vem para esse resistor, porque ela vai passar nesse circuito aqui em série e vai se dividir para cada e depois vai encontrar de novo, voltar para a fonte aqui. Então, o que acontece aqui? Como é que eu vou medir essa resistência? Eu tenho que abrir o circuito de modo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resistor aqui e vou girar. E vou conectar ele aqui, mas essa perna ela vai estar nesse mesmo terminal aqui, só que ela vai estar solta aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou conectar um amperímetro, bem aqui, vou colocar em modo de amperagem, vou conectar ele bem aqui, ó, o polo, seria o polo negativo aqui, né? E o polo positivo aqui. Na verdade, eu falei errado, esse daí é preto, né? Esse aqui é o negativo. Tá? Conectei aqui, tá? Eu não estou olhando a polaridade, beleza? O que eu vou fazer agora? Este amperímetro, ele está em série, tá? Está em série, vou até conectar aqui, em série com esse resistor. Então, ele está em série com o resistor e o amperímetro está em paralelo com esse resistor de baixo. O amperímetro, juntamente com esse resistor, eles juntos estão em paralelo com esse resistor. Mas o amperímetro ele é feito para quê? Ele é feito para ter uma resistência baixíssima, de modo que é como se ele nem existisse nesse circuito aqui. Ele só serve para você medir. Então, acontece. Agora falta eu fechar o circuito, né? Conectei o positivo que está aqui, só o negativo que não está chegando no circuito ali. Como é que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, esse aqui é o negativo, eu vou conectar ali embaixo, ó. Beleza. Conectei aqui embaixo.
Nós vamos observar o seguinte, só para você ter certeza, tá? A tensão que vai ter aqui é a mesma, tá? Não vai mudar, beleza? Mas você vai ver a corrente que vem para aí, tá? A corrente deu de 1,97 miliamperes, tá? 1,97 miliamperes está circulando nesse resistor. Se os dois são iguais, é porque a corrente que passa nesse aqui também é a mesma, tá? Você quer verificar isso? Podemos verificar, tá? Qual era a tensão que a gente tinha aqui? A tensão que a gente tinha aqui era de 197 milivolts. Só para você confirmar como isso não mudou, porque eu coloquei um perímetro, tá? Nós podemos colocar um perímetro aqui, ó, em cima, para você verificar isso. Pessoal, não estou olhando a polaridade porque o vídeo vai ficar longo, tá? Mas o certo seria eu ter invertido as pontas aqui, tá? Porque aqui seria o negativo, tá? E aqui seria o positivo. Está conectado ao positivo, ao lado positivo da fonte aqui. Beleza, eu liguei isso aqui em paralelo para medir a voltagem nesse resistor, que tem que ser a mesma que tem nesse. Que tem que continuar sendo o mesmo circuito que eu desenhei que eu fiz anteriormente, tá? Então eu cliquei aqui, ó. Vou dar um iniciar aqui. E eu vou ter o 197, que já tinha, tá? Só para a gente ver isso positivo, eu vou inverter aqui as pontas. Fechar aqui. Aqui também. Colocar aqui. Pronto. Você vai ver o sinal ali positivo. 197 milivolts. Então a tensão aqui é a mesma. E a corrente é de 1,97 miliampere, tá? Se você quiser saber qual é a corrente que circula aqui, nesse ponto, vai ser os 3,94. Por quê? Porque esse circuito está em série, né? A corrente só se divide quando vai para esses dois aqui que estão em paralelo. Beleza? Eu sei que foi muita coisa, tá? Que eu falei. Agora que eu terminei o projeto, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar aqui e salvar o projeto. Então, o nome dele ali ficou Smooth, né? Eu devia escrever outro nome aqui. Eu vou escrever Circuito 2. Vou escrever aqui Circuito 2 nele. Circuito 2. Você salva aí. Agora você vem em Tinkercad e você vai ter o projeto aqui, ó. Tá aqui o projeto, só que ele está privado, né? Então, só para você observar, vamos colocar ele em público. E aí a gente salva. Pronto. Aí você pode compartilhar esse link aí para você ver o projeto. Como ele ficou meio embaraçado aqui, tá? Eu não acho que eu nem vou compartilhar, não. O outro ficou melhor. Esse aqui, depois que eu dei uma arrumada, foi mais para explicar para vocês, para que vocês entendam aí como funciona o Tinkercad, tá? Então, pessoal, pergunto para vocês, deu para entender? Deu para sacar aí como é que funciona o programa, tá? Eu vou deixar aberto aí para que vocês possam utilizar tanto ele quanto o outro programa, que é o Proteus, tá? Mas a ideia mesmo, não muda muita coisa não, você só tem que aprender a usar o software, tá? Não tem erro. Se você souber, se conhecer de eletrônica e souber o que é resistência série paralelo, essas coisas aí, é só você aprender a usar a ferramenta, né? Só aprender, porque a configuração é a mesma, né? No fim você tem que colocar as coisas em série ali e conectar uma fonte. Não muda muita coisa, você só tem que aprender a linguagem do programa, tá? Deu sim, obrigado. Deu sim, tínhamos uma ideia mais ou menos de como usar por causa do semestre passado. Pois é, eu comecei a usar isso aqui, eu achava que era uma ferramenta muito simples, né? Mas eu já vi circuitos bem complexos nesse Tinkercad, tá? Ele é uma ferramenta interessante, tá? Para você conhecer também, tá? Ele parece ser mais amigável que o Proteus, né? Ele é mais amigável, eu acho mais fácil assim para iniciar, né? Os estudos assim com eletricidade, eu acho interessante. E ele é fácil porque o acesso a ele é só ter internet, né? Você tem um computador, internet, você tem o acesso fácil, você não tem que baixar, o professor passou o programa para você tem que dar uma craqueada nele aí, né? Então é complicado, né? O outro ele tem ele é interessante porque você faz o circuito nele e ele consegue fazer o desenho
para você colocar na placa, né? Então, ele é mais profissional, né? Você consegue fazer um circuito ali, desenhar, projetar, e o próprio software lá monta uma trilha para você colocar numa placa, né? E essa trilha, né, você consegue fazer uma placa pequena, um circuito aí com vários dispositivos, que você não teria facilidade de fazer com a mão, né? Não sei se alguém já fez isso, alguém já fez algum circuitinho em placa, alguma vez assim na vida, já fez curso na ETB e fez um circuitinho em placa? Acho que não, né? Não. Ainda não, né? Beleza. Teve uma turma aí, semestre passado, que eu fiz com eles, turma de eletricidade. A gente molhava lá no percloreto, né? Não sei se vocês já viram esse procedimento, né? Que parece um óleo preto, né? Isso. Aí você monta, aquilo lá dissolve o cobre, né? E onde você passa. Ele depois que usa? Reaproveita. Ele funciona, ele dá para você utilizar ele cara, a gente não sabe ao certo porque depende muito do tanto de placa que você utiliza, né? Do tamanho da placa, do tanto de cobre que ele corrói. Mas eu tenho um aí que está desde o ano passado. Eu usei com umas 8 plaquinhas de aluno aí e está até hoje comigo aí. Ainda funciona. Ele vai desgastando com o uso, né? Quanto mais, não é com o tempo, né? Com o uso. Quanto mais você dissolve cobre lá, ele vai desgastando mesmo. Beleza? Então, pessoal, ficou longa essa aula, né? Eu estava gravando esse vídeo aqui antes de dar aula para vocês, aí eu acabei errando algumas coisas, aí eu resolvi, já que os meninos estão aí já a aula deles agora, eu vou aproveitar e fazer essa aula aqui com vocês aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou mandar lá na plataforma mesmo assim, quem não assistiu vai ter acesso, tá? Vocês agora vão ter o trabalho de montar o seu perfil no Tinkercad, tá? E ao montar esse perfil, pode ter certeza que eu vou passar algumas atividades aí para vocês fazerem no Tinkercad, tá? Agora, como vocês sabem utilizar, né, o Tinkercad, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar algumas teorias a respeito de resistor, né? Vou falar de capacitor e vou passar uns circuitos para vocês fazerem no Tinkercad, tá? Usando circuitos simples, mas para vocês verem como a coisa acontece na prática simulada aí no Tinkercad, beleza? Então é isso que eu vou fazer, tá? Então façam o perfil de vocês, montem lá o perfil, tá? Qualquer dúvida, você pode me perguntar na plataforma, mas é isso, tá? Então próxima aula provavelmente a gente tem uma teoriazinha para vocês montarem algum circuito aí no Tinkercad, tá? Beleza? Vou interromper a gravação. Se alguém tiver